Meus irmãos, vamos então neste momento já estar adentrando aí no tema da nossa programação de hoje, né? Um tema muito importante para a edificação das nossas vidas, também para o nosso crescimento espiritual, que dia após dia, né, precisamos crescer e garantir com certeza a nossa salvação. Às vezes, meu irmão, a pessoa diz assim: eu acho que eu estou salvo, estou me preparando. Não, nós precisamos estar preparado, né? Estarmos preparando todos os dias, mas naquilo que depende de nós, precisamos estar plenamente preparados para o arrebatamento da igreja, que pode acontecer a qualquer momento. Glórias a Deus. E, né, o alvo dessa mensagem hoje somos todos nós precisamos a cada dia, né, nos preparar para o arrebatamento, irmãos. Olha, não resta mais nada, estamos vendo dia após dia os sinais se cumprindo. Então é de suma importância nós estarmos plenamente preparados para o arrebatamento. Glória a Jesus. Como diz a palavra do Senhor em Colossenses: já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Precisamos estar com nossos olhos voltados para cima, para as coisas do céu, porque de lá certamente, aleluia, é que virá o Senhor arrebatar a sua igreja. É de lá que virá, né, a nossa redenção. Glória a Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos estar lendo então o primeiro versículo deste tema de hoje, né? Glórias a Deus, que está em Mateus 13:44. Nós sabemos que a passagem que fala sobre a casa na rocha, né, é outra, mas tudo tem um princípio. Temos que começar, né, primeiro o fundamento, a fundamentação, né, desta casa espiritual. Glórias a Deus. Como nós vamos ver aqui já no primeiro versículo, que se encontra em Mateus, capítulo 13 e versículo 44. E convidamos você a continuar conosco. Você que pode, abra sua Bíblia aí e nos acompanhe. Glórias a Deus. Em Mateus 13, versículo 44, diz assim: o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao descobri-lo, esconde. Então, movido de gozo, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Glórias a Deus. Então, veja bem, meus irmãos, primeiro princípio que precisamos entender, né? Ainda que hoje existem muitos que barateiam o Evangelho, procuram torná-lo mais fácil, né, do que a própria Bíblia menciona, com o intento de juntar multidões. Mas o próprio Senhor Jesus falou da dificuldade, né? Falou que é com esforço, com violência, que se apodera do reino do céu. Ele também falou que o caminho é apertado e a porta é estreita, e são poucos os que acertam com ela. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, este tesouro está escondido, ou seja, aquilo que está oculto precisa ser esmeradamente buscado, procurado. Então, tem que haver um desejo, né? Um desejo intenso para alcançar esse tesouro. Em Colossenses capítulo 1, versículo 26, a palavra de Deus vai falar sobre o Evangelho da seguinte forma: o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos. Versículo 27, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, veja bem, o maior tesouro que precisa ser descoberto é o Evangelho de Jesus Cristo.
é a salvação na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que em 1 Coríntios, né, aliás, em Colossenses 2:3 vai dizer, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, veja bem, todos os tesouros da sabedoria e da ciência, né, que capacitam o crente para ser verdadeiramente um ser espiritual, né, ainda que num corpo físico, mas capacitam a ter uma vida espiritual plena com Deus, recebendo as revelações de Deus, e elas estão em Jesus, tem que ser buscada em Jesus. Quando as pessoas, irmãos, que procuram acercar-se de sábios, de filósofos, procuram, né, agregar grandes conhecimentos seculares e não buscam, né, conhecer o Senhor Jesus, é nele que está escondido esse tesouro que precisa ser buscado, precisa ser descoberto. São coisas valiosas que estão em Cristo Jesus. Então, 1 Coríntios 2:9, Paulo vai dizer, mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Veja que coisas maravilhosas que elas são, inimagináveis pela mente humana, são inalcançáveis pela mente humana, pelo pensamento humano, pelo conhecimento humano, de tão grandiosos e maravilhosos que são, e pelo seu critério de valor, de preciosidade, de importância, de eternidade, é que elas não são barateadas, né? Tem critérios para que nós alcancemos. O principal deles é a fé. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar ao Senhor. E a Bíblia diz mais que é importante que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe. E segundo, que Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o amam. Então, o valor desse tesouro não há precedente no universo. Não existe nada mais precioso do que conhecer Jesus, aceitá-lo e obedecê-lo, servir ao Senhor Jesus e crer nas suas promessas. Não existe nada, nada, nada. Um homem pode ser o maior bilionário do planeta, mas se ele não tem Jesus, ele é o que o Senhor referiu lá à carta à igreja Laodiceia, ao anjo da igreja de Laodiceia. Pobre, cego e nu. Aleluia. Mas quem tem Jesus tem tudo, ainda que humana e fisicamente, ainda que secularmente não tenha nada, não tenha nada. Olha, irmãos, pode ser uma pessoa que não teve condições de ter um bom estudo, pode ser uma pessoa que não tenha condições financeiras, não teve um amparo, não teve um auxílio, não teve condições de fazer uma carreira, não teve condições de angariar, né, futuro financeiro, não teve condições de nada. Mas se ele tiver Jesus na vida, a sua vida está resolvida, não só para esta vida, mas para toda a eternidade. Glórias a Deus. Por isso que vale a pena, né, descobri-lo. Então, irmãos, o primeiro obstáculo é a pessoa descobrir, buscar, entender. Para isso, a pessoa tem que ter visão para te buscar, encontrar, buscar alguma coisa, precisa ter visão. Imagina uma pessoa cega procurando alguma coisa. Então, é dificilmente. Agora, estou falando no âmbito espiritual. Agora, veja o que diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, qual é o problema da humanidade hoje? É que ela está cegada pelo seu príncipe, né? O príncipe deste mundo é Satanás. E a palavra de Deus diz, então, que o mundo jaz no maligno. Então, por que Satanás cega os seus entendimentos, cega a sua mente, impede que as pessoas entendam e creiam no Evangelho?
porque ele sabe que a partir do momento que a pessoa consegue ver, ela consegue enxergar a primeira coisa que ela vê pela revelação de Deus que vem ao seu coração quando crê pelo novo nascimento. Ela recebe a visão. E a primeira coisa que ela vê é a sua condição pecaminosa, né? Jesus falou para aquele homem importante, né, chamado Nicodemos, importante, né, no Sinédrio. Jesus falou para ele: em verdade, verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Está lá em João, então, 3:3. Não pode ver, não pode compreender, não pode ter a revelação, porque o reino de Deus é espiritual e só se consegue perceber com olhos espirituais e não com a mente racional. A mente racional e os olhos físicos, ainda que a pessoa veja fisicamente de forma perfeita, não tem capacidade para enxergar o mundo espiritual e muito menos a realidade espiritual. E a realidade espiritual, irmãos, ela é baseada num fundamento, né, eterno, que se chama verdade. Aqui no mundo as pessoas mascaram, simulam as coisas, né, pintam, trazem ilusão com cores de verdade, não é verdade, né? Mas a verdadeira realidade é verdade. Então, quando a pessoa recebe o novo nascimento, quando ela recebe esta revelação, quando ela consegue enxergar esse tesouro, a primeira revelação que ela tem é da realidade da sua vida e do mundo que a cerca, e também da realidade espiritual. Ela consegue entender quem é Deus, consegue compreender Jesus, consegue compreender o que é o Evangelho da graça. Então, a partir daí, porque enquanto não acontecer isso, a pessoa está nas trevas, ela está enganada, né? Ela está enganada. Eu lembro daquela história, né? Aquela fábula, aquela ilustração, se não me falha a memória, do filósofo Platão, que mostra os homens numa caverna, né? Que desde sempre foram criados, nasceram e criados naquela caverna, olhando só as sombras da caverna. E então contado para eles que aquilo ali era realidade, que lá fora só existia o abismo e não tinha mais nada. Então eles não conheciam o que era a realidade lá fora. Eles permaneciam, para eles a vida era aquelas sombras na parede. Não vamos aprofundar esse assunto porque não é o objetivo, né, deste tema, mas só como ilustração. Então, da mesma forma, as pessoas que estão no mundo hoje, elas estão, né, numa bolha de ilusão. E dentro desta bolha, o sistema mundo, né, dominado e influenciado por Satanás, pelo espírito anticristo, promove, né, todo tipo de atração, todo tipo de prazer, para que a pessoa se contente, né, em ficar ali dentro daquele sistema chamado sistema mundo e não abre os seus olhos para ver a realidade da sua vida e daqueles que o cercam. Quando nascemos de novo, nossos olhos são abertos e a primeira coisa então que enxergamos são nossos pecados. Então, por isso que vem o arrependimento, porque é isso, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o ser humano é convencido, porque são abertos seus olhos espirituais, ele enxerga a realidade. Porque, irmãos, tudo permanece como engano e como ilusão enquanto não chega à luz da verdade. A partir do momento que a luz ilumina, né? Por isso Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quando Jesus diz sou a luz do mundo, não está falando de luz física, ele está falando de conhecimento, de revelação do céu, do reino de Deus chegando na terra. Então, a partir dessa iluminação, dessa revelação, por isso você vai ver, inclusive, lá em Hebreus 6:4, quando fala: é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, inclusive o irmão que mencionou ali no grupo,
sejam novamente renovados para arrependimento. Que iluminados, é isso mesmo, receberam a revelação da palavra da verdade, experimentaram o novo nascimento, experimentaram, né, a alegria do Espírito Santo na sua vida. Então, esse novo nascimento, ele traz justamente isso, pela ação do Espírito Santo, traz a revelação. Então, veja bem, é como alguém que estivesse vestido uma roupa nova, né? Uma roupa, quem sabe, clara, bonita, mas estivesse num lugar escuro e não conseguisse enxergar suas vestes. E alguém tenha jogado, ou ela mesma tenha colocado as mãos em alguma sujeira, tenha sujado as suas vestes, mas como está escuro, tudo bem, ninguém está vendo, ela também não vê. Mas quando alguém acende a luz, ela olha as suas vestes e vai perceber cada marca, cada mancha de sujeira nas suas roupas. Esta é a revelação que o Espírito Santo traz na nossa vida. Então, a primeira coisa, eu enxergo quem eu sou e como estou diante de Deus. E isso é muito importante, porque se eu não souber do mal que sofro, como aplicarei o remédio? Então, se eu não souber, enquanto eu não souber com certeza que sou pecador e entender isso no meu coração, não buscarei arrependimento. E é só o arrependimento que me traz o perdão de Deus. E eu preciso do perdão para que todos os meus pecados passados sejam apagados. Glórias a Deus. Vamos mais um louvor aqui rapidamente e nós já estaremos na continuidade aqui desta programação. Programa Fundamentos da Fé. Aleluia. Pastor Gilberto Gonçalves pela Rádio Filial 1. Continue conosco. Voltamos já. Aleluia, glória a Deus. Onde existe amor, ninguém sente rancor, ali reina a paz. A beleza daqui não posso comparar com as delícias dali. Breve eu partirei e encontrar com meu rei. Então serei feliz. Breve o rosto de Cristo verei. Este mundo de dor vou deixar. Um adeus para sempre darei. E daqui jamais vou me lembrar. Minha pra sempre estarei no meu eterno lar. Que se cumpra a promessa que Cristo nos fez. Disse: vou para o Pai, preparar-vos lugar, e outra vez voltarei. O seu povo espera, ansioso anela, contigo estar. Não está a beleza, mas logo a igreja. Jesus vem buscar. Breve o rosto de Cristo verei. Este mundo de dor vou deixar. Um adeus para sempre darei. E daqui jamais vou me lembrar. Minhas lutas aqui deixarei. Glórias a Deus, aleluia, glória a Jesus. Muito em breve nossas lutas, aleluia, cessarão, terminarão. Mas para isso, aleluia, como diz esta maravilhosa composição, né? É passo a passo, como Jesus ensinou. Glória a Jesus. Um dia de cada vez, cada dia levando a cruz.
Glórias a Deus. Na sequência já estaremos aí orando pelos pedidos de oração. Vamos continuar então com o nosso tema. Primeiro passo então para construir, né? Realmente para edificar uma casa espiritual. Então é o princípio, é a conversão, o novo nascimento genuíno. Meus irmãos, que é um perigo quando uma pessoa se passa a congregar em alguma igreja, alguma instituição, né? E contenta-se só com a formalidade, com os dogmas, com as regras, mas não recebe um novo nascimento, ela continua um ser racional e todas as suas ações, pensamentos, expressões, sejam atitudes ou palavras, serão direcionadas pela sua mente carnal, não pelo Espírito Santo. Então, na verdade, se torna uma pessoa religiosa. Então, o importante é ter a experiência com Deus, ter um encontro com Cristo, receber o Espírito Santo, o fruto do Espírito, né? O novo nascimento traz o fruto do Espírito, que é o item essencial e indispensável para a salvação. Glórias a Deus, já, né, mencionamos isso em alguma outra ocasião, né? Sem o fruto do Espírito, você não nasceu de novo, né? Então precisamos buscar um novo nascimento para que realmente tenhamos, né, a certeza da nossa salvação e da vida eterna. Glória a Jesus. Meus irmãos, continuando então, né, tomando por base esse primeiro texto, né, então, antes de construir a casa espiritual, né, a casa na rocha, antes de construir a casa na rocha, tem que comprar o terreno, né? O que é o terreno? É essa preparação, esse princípio para começar realmente uma caminhada com Deus. Então, ou seja, há um preço a pagar, é disso que se trata. Então, primeiro, como trata essa palavra aqui que o Senhor Jesus falou, né? Este homem, né, ele descobriu esse tesouro que estava escondido, estava oculto esse tesouro. Agora veja bem, interessante que ele pega e guarda, ou seja, ele esconde e vai lutar para ver o preço necessário para conquistar de fato. Nós entenderam? Então veja bem, vamos continuar nessa linha ali de pensamento. Era um terreno, era um campo, né? E esse homem casualmente passou por ali. Quem sabe quantas pessoas passaram por ali? Eu costumo, né, imaginar um campo com planta, quem sabe, como eu gosto muito de fruta, eu já penso em árvores frutíferas, né? Então, quando as pessoas, irmãos, costumavam passar por aquele campo, quem sabe passavam, pegavam uma fruta, né? A gente, quando era criança, tinha o costume de ir caminhar em áreas que eram abandonadas, áreas verdes, né? Chácaras abandonadas, e a gente gostava de explorar, né? Como uma espécie de aventura, explorar aqueles campos, e ocasionalmente a gente achava, né, como uma grata surpresa, uma árvore produzindo frutos, e aquilo para nós era uma festa. Então eu imagino quando as pessoas passaram por esse campo, e ali então pegaram fruta, outro achou, quem sabe, um chá, né, que tinha ali, como a gente costuma pegar no campo, né, chá de carqueja, né, chá de Marcela, que dá muito pelos campos, né, e, enfim, as pessoas passavam, pegavam uma coisa e iam embora. Então, no questão do reino do céu é parecido com isso. Quando as pessoas que passam, né, numa igreja, recebem cura, recebem o remédio de Deus para a sua saúde, outros recebem uma bênção espiritual, outros estão desempregados, o Senhor proveu um emprego e com isso proveu o alimento da sua família, mas eles só vêm, recebem a bênção e vão embora, eles passam pelo campo. Agora, este homem aqui tem uma atitude diferente, ele viu algo de valor naquele campo que os outros não viram. Quantos outros devem ter passado? Assim como pela igreja, quantas pessoas passam? Se nós formos contar, irmãos, quantas pessoas passam pela igreja, chegam, assistem um culto e vão embora, e nunca mais voltam. Quantas pessoas foram curadas, né? Nós temos tantos testemunhos, né? E nós temos acompanhado, pessoas chegaram apresentando carteira profissional, pedindo oração por emprego, a gente orava pela pessoa,
e ela recebia um emprego e nunca mais aparecia. Pessoas enfermas, pessoas que haviam tentado suicídio, nós fomos lá, oramos, né? A pessoa veio em culto e nunca mais apareceu. São pessoas que passam pelo campo. Mas glórias a Deus, né, por você que enxergou o tesouro que existe nesse campo chamado Evangelho, esse tesouro maravilhoso que é o Senhor Jesus, né? E este homem, então, viu este valor, e a palavra de Deus diz que ele escondeu, né? O salmista, no Salmo 119, verso 11, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Isso é alguém que dá valor à palavra, não é aquele ouvinte ocasional, não é aquele ouvinte que está na igreja e fica conversando, não é aquela pessoa que chega na igreja e fica olhando no relógio, não, essa aqui guardou, comeu cada palavra. Olha o que diz Jeremias 15 e 16, achando-se as tuas palavras, logo as comi. A tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor Deus dos exércitos. Olha que coisa maravilhosa, meu irmão. O valor que a pessoa dá para a palavra do Senhor. Jesus Cristo é o verbo, é a própria palavra. Quem despreza a palavra está desprezando o próprio Senhor Jesus. Jesus é o verbo divino, né? Deuteronômio 6:6 diz qual é o lugar da palavra. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O coração é o lugar de esconder a palavra. É o coração a casa para a palavra. Coração, assim como nós somos o templo do Espírito Santo, nosso espírito é templo do Espírito Santo. Também, meus irmãos, nosso ser é templo do Espírito, mas ele é templo quando nascemos de novo e quando temos a palavra do Senhor no nosso coração. Glórias a Deus. E por que isso? Porque foi com alegria, né? A palavra de Deus diz: movido de alegria, ele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então, veja bem, não foi por constrangimento. Meus irmãos, quantas pessoas, muitas vezes, nós vemos nos cultos tristes, né? Pessoa está no culto, está triste, está aborrecida, né? Parece que está obrigada, está contrariada, parece que perdeu a alegria de estar na casa do irmão. A maior derrota para o crente, quando ele perde a alegria de estar na casa do Senhor, ali ele começou a cair. Às vezes a pessoa acha que a pessoa desvia só porque pecou de repente. Não, irmão. A pessoa começa a morrer dentro da casa do Senhor quando perde a alegria de estar lá, quando perde o prazer da presença de Deus, quando ir no culto é um peso. Veja só que contrassenso, meu irmão. A pessoa, para as coisas ruins, a pessoa vai. Para a doença, para o velório, para qualquer situação ruim, a pessoa vai, não importa dia, não importa a hora, não importa se está chovendo, não importa se tem sol, ela não dá importância para isso. Então, veja bem, a pessoa, ela não está contente, ela não tem alegria de estar na casa do Senhor. Agora, veja bem, a palavra do Senhor está dizendo, né, movido de alegria. Então, olha só, veja bem, às vezes nós dizemos que aquele irmão está no primeiro amor. Irmãos, nós temos que estar sempre no primeiro amor. Precisamos nos preocupar quando perdemos o primeiro amor. Aquela alegria de estar na casa do Senhor, aquela alegria de dar glória a Deus, né? Meu Jesus, tem gente que consegue entrar num culto, ficar quase 2 horas sem dizer um glória a Deus, sem dizer um aleluia, sem mostrar nenhuma alegria na presença de Deus. Isso é terrível, né? Isso é terrível. Então, veja bem, a característica de todos que recebem Jesus é aquele impacto maravilhoso, é a alegria, né? Em Atos 16:34, então, levando-os à sua casa, ele expôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Isso aqui é a pessoa que teve um encontro com Deus genuíno. Romanos 14:17, agora eu vou dizer uma coisa, meus irmãos.
Muitas vezes nós buscamos prazer na comida secular e não buscamos o prazer na comida espiritual. E a palavra de Deus aqui em Romanos 14, 17 está dizendo: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Lamentavelmente, tem pessoas que só conseguem achar alegria sentado a uma mesa, a um banquete, a uma festa. Não tem alegria na casa do Senhor. Você imagina se na casa do Senhor a pessoa tivesse a mesma alegria que tem quando estão nesses outros ambientes, né? Mas a palavra de Deus está dizendo: o reino do céu não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. O crente tem que ter alegria no Espírito Santo. O crente precisa ter a alegria de estar na casa do Senhor. Ele conquistou um tesouro, ele recebeu um tesouro que milhões, né, quiçá bilhões ainda não receberam. Glória a Jesus. Olha em João 8, 5, 6. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Olha só. Os judeus não tiveram alegria em ver Jesus, não tiveram alegria em encontrar o Senhor, não tiveram esse prazer. E Jesus disse que Abraão, por uma revelação, Abraão exultou, se alegrou por ver o meu dia. Salmo 122, versículo 1, né? Tão conhecido e tão em voga: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha, para alguns teria que ser um outro verso, teria que ser assim, ó: entristeci-me porque me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque essa é a realidade refletida. Mas a palavra de Deus está dizendo: precisamos ter alegria em estar na casa do Senhor, estar no trabalho, né? Estar pensando: glória a Deus, hoje tem culto, Deus tem uma bênção maravilhosa, mas se não tiver também tá bom, eu vou para adorar o Senhor, eu vou glorificar o Senhor, eu vou agradecer Ele pelo emprego que eu tenho, vou agradecer Ele pelas bênçãos que Ele me alcançou, vou agradecer Ele porque a minha família tem saúde. Meu Deus do céu, meu irmão, quantos motivos há para chegar alegre, glorificar e adorar ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Eu me lembro do tempo que nos cultos dava fila, chegando o bilhetinho no altar, né? Eu queria cantar um hino, eu queria cantar um corinho, eu queria dar um testemunho. A gente não conseguia oportunizar todos no culto de tanta gente. Hoje em dia você pega uma igreja lotada, triste realidade. Alguém tem um testemunho? Raramente alguém vai ter. O que é isso? Falta da alegria da salvação na sua vida. Glória a Jesus. A receita Jesus já deu. Volte ao primeiro amor. Volte a praticar as primeiras obras. Glórias a Deus. A Bíblia diz, Romanos 12, 12, alegrai-vos na esperança. Lucas 10 e 20, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito no céu. Quem não vai se alegrar, irmão, por saber que o seu nome está escrito no livro da vida? Glórias a Deus. Agora veja a reação deste homem, né? Ele foi, viu, escondeu, guardou. E o versículo 13:44, né? Ele vai então e vende, a parte final do versículo, vai, vende tudo quanto tem. O que foi isso, irmão? Ele entendeu o valor daquilo que tinha chegado na sua vida. Tem muita gente na igreja que ainda não entendeu o valor daquilo que Deus alcançou para você. Você não entendeu o valor da salvação. Você não entendeu quanto vale Jesus na tua vida ainda. Você precisa entender. Quando você entender, você vai fazer com esse homem aqui, ó. Vai abrir mão de tudo para estar na presença do Senhor. Quanta gente deixa de servir a Deus melhor, deixa de ter uma plena comunhão com Deus, deixa de ser uma vida frutífera na presença do Senhor, porque fica se envolvendo com coisas supérfluas, coisas desnecessárias na sua vida. Esse foi e vendeu tudo. O que é vender tudo? É abrir mão, irmãos, de tudo aquilo que atrapalha a tua comunhão com Deus e o plano de Deus na tua vida. Olha o que Jesus falou, a gente precisa crer, irmão, Jesus é o nosso Salvador, é aquele que derramou o seu sangue por nós na cruz do Calvário. É Ele que morreu por nós. Glórias a Deus. Então temos que atender aquilo que o Senhor falou, aquilo que o Senhor ordenou. Temos que estar atento à sua mensagem. Lembra que Ele é o verbo de Deus, o verbo divino. Lucas 9, 23.
E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tem que negar a tua vontade, o teu querer, o teu gostar. Às vezes você vê a pessoa tomar tantas atitudes na vida e sempre procurando o que é bom para si, procurando o que lhe agrada, o que a sua vontade está exigindo. Não, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero fazer aquilo, eu quero ir acolá, procurando a sua vontade, ao invés de negar a si mesmo, abrir mão da sua vontade, buscar a vontade de Deus para a sua vida, como Romanos 12:2, a gente já sabe de cor, né? Buscar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Glória a Jesus. Lucas 14:33, ainda Jesus falando: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meus discípulos. Você vai ver os discípulos de Jesus, eles foram largando tudo, né? E seguindo a Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Deus não está dizendo para você abandonar seu trabalho, abandonar sua família. Não, não é nada disso. Mas você tirar da tua vida tudo aquilo que está atrapalhando a tua vida espiritual, que não é necessário. E o que é necessário, Jesus disse assim, ó: tendo o que comer e com se vestir, estejais com isto contente. Nós somos escravos não das nossas necessidades, mas nós nos tornamos escravos do nosso capricho. Nos tornamos escravos da nossa carne. A nossa carne quer o luxo, a nossa carne quer o conforto, a nossa carne quer o melhor. E muitas vezes sacrificamos, derrotamos a nossa vida espiritual, derrotamos o nosso espírito para satisfazer o desejo da alma aliada à carne. E isso é um perigo, porque a carne e o sangue não herdarão o reino do céu. Você está investindo no lado errado, você está investindo mal a tua vida. Você está gastando esses poucos anos de vida que você tem, que eu tenho, que nós temos, em coisas que não terão nenhum proveito para a vida eterna. A vida eterna é conquistada, aleluia, fazendo isso aqui, negando a nós mesmos e abrindo mão de tudo aquilo que estiver entre eu e Deus, entre eu e o céu. Glória a Jesus. Mateus 19:29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então veja bem, o nome de Jesus está aqui. Jesus está na minha vida. É Jesus que garante tudo. Jesus salva, liberta, cura e nos dá a vida eterna. Então, tudo aquilo que tentar atrapalhar a minha vida com Jesus tem que ser descartado, seja o que for. Seja o que for. Olha só, a palavra de Deus diz em Marcos 8:36, que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Nós temos a passagem real que Jesus falou, do mendigo Lázaro e do rico. O que adiantou o rico toda a riqueza dele? Não adiantou nada. Não adiantou nada. Ele foi para o sofrimento eterno. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, olha só em Atos 20:24, olha que Paulo fala: mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Em nada tenho a minha vida por preciosa. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Então, veja bem, nada tenho não tenho a minha vida por preciosa. Não tenho a minha vida por preciosa. Glórias a Deus. Então, veja bem que é muito importante nós entendermos esta realidade espiritual. Precisamos entender que nada pode ficar entre nós, Senhor. Esse é o real tesouro. Glória a Jesus. O meu coração vai dizer o que é importante para a minha vida. Veja o que diz Mateus 6:21. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde é que está o teu coração? Teu coração está em Cristo. Teu coração está no reino de Deus. Teu coração está nas coisas do céu.
Como falamos 2 e 3 de Colossenses, em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Jesus tem a vida eterna para nós. Olha o que Paulo fala. Paulo era um homem bem sucedido. Paulo era um homem de sabedoria, um homem de conhecimento, um homem preparado, né? Um homem bem formado, secularmente falando e religiosamente também falando. Em Filipenses 3 e 7 ele vai dizer: mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda, por amor de Cristo. Veja bem que coisa tremenda, né? Versículo 8: sim, na verdade tenho também como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo. Olha só que coisa tremenda. Pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e a considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo, como algo descartável. Outra versão diz como esterco, como refúgio. Olha só, meu irmão, o que é a revelação? O que é a revelação? Por que considera como refúgio? Porque não terão valor nenhum na eternidade. Não terão valor nenhum. Não tem valor. Refúgio é aquilo que não tem valor. Refúgio é aquilo que é descartável. Aleluia, glórias a Deus. Olha a revelação de Colossenses 3 e 3. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com Ele em glória. Então precisamos estar mortos para o mundo, para as coisas do mundo, e estar extremamente vivos, realmente vivos, para as coisas do céu, para as coisas do Espírito, para as coisas de Deus. Glória a Jesus, porque quando, aleluia, Cristo se manifestar no arrebatamento, então sim, irmão, nós nos manifestaremos com Ele em glória. Ainda aqueles que estiveram mortos ressuscitarão, serão transformados, encontrarão com o Senhor. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa, que realidade tremenda, que coisa preciosa que vale a pena dar a nossa própria vida. Muitos deram a vida, aleluia, para que pudessem ter esse privilégio de um dia morar na glória com Jesus. Glórias a Deus. Você, quem sabe ainda não é crente, está ouvindo essa programação. Creia, pode estar passando diante de você a maior oportunidade da tua vida. O maior tesouro da tua vida pode estar diante de você e está sendo apresentado para você hoje. Creia, Jesus Cristo é a melhor coisa que pode acontecer na vida de um ser humano. Vamos ao louvor em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.